Olá pessoal, chegamos à semana 7 da nossa PNP de Matemática 3. Nessa semana vamos estudar os cones. Nesse estudo de cones, nós incluímos a definição de cones, o estudo das áreas que envolvem um cone, o cálculo do volume de um cone e alguns exemplos, tá? Lembrando que em anexo nós temos exercícios e respostas aos exercícios já disponíveis lá no nosso módulo da semana. Então, objetos e elementos abaixo, né, essas figuras que vocês podem ver, elas se assemelham à forma geométrica de um cone. Então, desde uma casquinha de sorvete até um chapéu de festa e até comida oriental. Né? Na figura ao lado, nós temos um cone, onde é possível perceber a superfície circular, que a gente vai chamar de base. Nesse caso aí está mais à esquerda, mais no alto. Um ponto em V que nós vamos chamar de vértice, que é o bico dele. E a superfície lateral, que é constituída por todos os segmentos de reta que tem uma extremidade na circunferência da base e a outra extremidade no ponto V, que é o vértice. Por definição, a gente considera um círculo de centro O e raio de medida R, que pode ser visto ali junto, inserido no plano, tá? E um ponto V que não pertence a esse plano, que nesse caso o plano é chamado de alfa, aquele azinho minúsculo ali. Então a gente vai chamar de cone circular ou apenas de cone a reunião de todos os segmentos com uma extremidade lá no ponto V e a outra extremidade em qualquer ponto dentro desse círculo, tá? Não só em cima do círculo, mas na área compreendida por ele. Quais são os elementos de um cone? Então a gente tem aquele ponto V que já foi comentado, ele é chamado de vértice. A gente tem esse círculo de centro O e raio de medida R, que é a base do cone, que está bem demonstrado aí. Cada segmento que tenha uma extremidade lá naquele ponto V em cima e a outra nessa circunferência de fora, só em cima do círculo de fora da base, ele é conhecido como geratriz. E se eu pegar a distância daquele vértice até onde está o plano da base, eu vou ter a altura do cone. Então ele muda um pouco em função se ele for um cone oblíquo ou um cone reto, como a gente vai ver daqui a pouco. Então nesse caso daqui a gente tem a classificação dos cones, eles podem ser oblíquos ou retos. Como é que eu faço para classificar isso? Vocês veem que eu tenho tipo um eixo aí que está demonstrado, passando pelo vértice, pelo V, e pelo centro da base, que é o O. Tá? À esquerda, vocês veem que esse ângulo que está demonstrado ali, ele não é igual a 90 graus. Então, se não for igual a 90 graus, ele já é oblíquo. No da direita tem um quadradinho com ponto no meio ali que mostra que ele tem um ângulo de 90 graus entre o eixo do V até o O e aquela linha que está na circunferência da base, tá? Então ele aí vai ser reto e é nesses aí que a gente vai se concentrar para estudar. Então, o estudo das áreas do cone. Eu tenho duas áreas basicamente, tá? E a composição delas. Uma delas é a área da base, então é um A maiúsculo com Bzinho. Como a base é uma circunferência, um círculo, né? Então com medida R, caracterizado por um raio de medida R, então a área da base vai ser a área de uma circunferência, π vezes r ao quadrado. Eu também posso ter a área lateral de um cone, na primeira figura ali aparece o cone. Eu posso com uma tesoura cortar fora a área da base, aí ele fica aquele cone vazado, parecendo uma casquinha de sorvete. E eu posso fazer um corte nele, numa das geratrizes, né, como está demonstrado ali no desenho do meio, e planificar essa área lateral. Aí ela vai ficar uma seção circular, que a gente estudou o ano passado no finalzinho de geometria plana. Tá? Então a área lateral vai ser a área de um setor circular, tá? Que nesse caso daí é possível calcular a área desse setor circular como π multiplicado pelo raio, o raio da base do cone vezes o valor da geratriz. E eu tenho a composição das áreas, né, que seria a área total, então basta somar a área lateral com a área da base.
Um cone, assim como todas as outras figuras que nós temos estudado nessas APNPs, eu posso ter também o volume do cone. Tá? Então, se eu considerar um cone de altura H e base circular com área B, eu posso também considerar uma pirâmide que a gente estudou anteriormente de base triangular, cuja altura também mede H. E se eu fizer uma equivalência dessas áreas das bases aí, eu vou ter objetos com o mesmo volume. Então a gente faz uso disso para poder encontrar a equação do volume de um cone. Então, como o volume da pirâmide era 1/3 vezes a área da base vezes a altura, eu posso usar isso também para o cone. Só que qual é a diferença? Na pirâmide eu tenho figuras de base que podem mudar. E no cone não, é sempre uma circunferência. Então no lugar da área da base eu troco pelo πr². Aí a equação do cálculo do volume de um cone é 1/3 vezes π vezes r² vezes a altura do cone. Mas nada disso serve para alguma coisa se a gente não puder fazer um exemplo para ver como calcular, né? Então eu tenho essa casquinha de sorvete aí, tem a forma de um cone reto. Ele está de cabeça para baixo, mas a gente consegue calcular tranquilamente. Em que a geratriz mede 7,5 centímetros. Então o que é a geratriz aí nessa casquinha ou nesse cone? É a distância daquele ponto V até a parte externa da circunferência da base, tá? Até aquele ponto A. Isso mede 7,5. O raio da base mede 2,5. Está ali a distância do O até o A. E a altura desse cone vai ser aquele eixo central ali, que vai do O até o V. Tá? E aí a gente já consegue enxergar um triângulo retângulo. Então, para calcular o volume, eu preciso da altura. E com esse triângulo retângulo eu consigo encontrar essa altura. Então a gente considera para esse cálculo daqui, que a gente talvez precise do valor de raiz quadrada de 2, um valor igual a 1,4 aproximado. E para o π a gente pode usar 22/7 ou 3,1. Então, no triângulo retângulo, para descobrir essa altura, a gente faz a hipotenusa, que é o 7,5 ao quadrado, é igual à soma do quadrado de cada cateto. Então, um dos catetos é o h ao quadrado, mais o outro 2,5 ao quadrado. Como eu quero descobrir o h, então eu jogo 2,5 ao quadrado para o outro lado, ele passa diminuindo por isso. O 7,5 ao quadrado dá 56,25. O 2,5 ao quadrado dá 6,25. Faço um menos outro dá 50. Aquele h ao quadrado, o quadrado passa como uma raiz no 50. Então eu fico com raiz quadrada de 50, 7,1 centímetros. Calculando o volume, a gente vai ter 1/3 vezes π vezes r² vezes h, que é a equação que a gente viu no último slide. Então, no lugar do R, a gente põe o 2,5. No lugar do H, a gente põe o 7,1, que a gente recém calculou. Então, faz 2,5 ao quadrado, multiplica pelo 7,1, multiplica pelo π, que troca ele por 3,1, multiplica por 1, e no final de tudo divide por 3. Vai dar 41,3 centímetros cúbicos, ok? Nesse exemplo B, a gente tem um cone reto que tem 8 centímetros de altura, raio da base igual a 6 centímetros. Calcule a medida da geratriz, a área lateral, a área total e o volume. Então é um exemplo bem mais composto. Para calcular a geratriz, a gente se baseia naquele triângulo retângulo como a gente fez no exemplo anterior. Tá? Já está ali montadinho, bem indicado. Eu tenho a hipotenusa que é g, por isso g ao quadrado. Eu tenho dois catetos, a altura que é 8 e o raio da base que é 6. Então 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64, 6 ao quadrado dá 36, eu somo eles dando 100. E passo o quadrado como uma raiz de 100. Raiz quadrada de 100 é 10, então a gente já descobriu que a geratriz vale 10 centímetros. E pode usar para outros cálculos. Na área lateral, para calcular essa área lateral, a gente faz π vezes r vezes g. Então r vale 6, o g a gente calculou vale 10. Ou seja, 6 vezes 10 dá 60, e a área lateral é 60 π centímetros quadrados. Eu posso deixar o π assim ou eu posso multiplicar, trocar o π pelo seu valor aproximado, né? Para o cálculo da área total, eu preciso da área da base
mais a área lateral. A área lateral eu já tenho, que é 60π. A área da base eu não calculei ainda, mas a gente sabe que para calcular basta fazer π vezes r ao quadrado, que é a área da circunferência, onde o r vale 6. 6 ao quadrado dá 36, com o π, 36π é a área da base. Mais os 60π da área lateral, eu tenho 96π centímetros quadrados de área total nesse prisma, nesse cone, desculpa. E para o cálculo do volume do cone, a equação era 1/3 de π vezes r ao quadrado vezes h. O r vale 6, eleva ao quadrado. A altura vale 8. 6 ao quadrado dá 36, vezes 8 dá 288. Vezes 1/3 dá 96. Então, o nosso volume desse cone é 96π centímetros cúbicos. Bom, a gente chegou ao fim dessa nossa semana de cones, na semana 7. Vocês têm os exercícios para fazer, eles não são obrigatórios, é mais para treinamento. Então fique à vontade, tem as resoluções ali. Se precisarem de ajuda, entre em contato pelo fórum ou entre em contato pelo e-mail, ok? Bons estudos, não esqueçam de fazer os exercícios avaliados da semana, só lembrando que os exercícios vão estar disponíveis até um dia depois do final das APNPs, então até o dia 21 de novembro, tá? Às 23h59. Esse prazo não vai ser prorrogado e essas atividades estão aqui para avaliar se vocês estão fazendo, se vocês estão lendo os materiais, ok? Na próxima semana a gente vai trabalhar com o tronco de cone, ok? É a nossa semana 8 a próxima semana, então a gente está pertinho do final dessa PNP de Matemática 3. Muito obrigado por vocês que chegaram até aqui e eu espero que todos estejam muito bem e com saúde. Um grande abraço.